Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo Canal do Boi, pela internet, também TV Imaculada Conceição. Ótimo estar contigo no seu escritório, fazenda, na sua casa e a partir de agora levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. E do que vamos falar hoje? É o que você acompanha a partir de agora. Olha, vou trazer em destaque os levantamentos apresentados na manhã de hoje pela Conab e pelo IBGE. A safra, de acordo com a Conab, geral, será recorde 2018-2019, com mais de 238 milhões de toneladas produzidas no país. Vou mostrar também que a previsão para a produção de milho no Brasil subiu para 97 milhões de toneladas, enquanto a exportação agora é aguardada em 32 milhões de toneladas. Vou falar também dos números e o comentário do Secafé para os embarques brasileiros durante o mês de maio de café. E ainda, durante o programa, ao vivo, nós vamos trazer aqui o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Você sempre acompanha em primeira mão aqui pelo Canal do Boi. E eu começo o programa falando a respeito dos números apresentados hoje. E olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou a safra nesta data, 11 de junho, em 234 milhões e 700 mil toneladas. Uma elevação frente àquilo que aconteceu no ano passado, de acordo com o órgão, em torno de 3,6%. É o que eu mostro agora. Você tem aqui os números do IBGE, 234 milhões e 700 mil toneladas, alta de 3,6% frente aos dados do ano passado, do ano de 2018, trazendo aqui também um outro dado importante, mostrando que, frente ao que foi apresentado no mês de maio, houve uma alta de 1,4%, tá? IBGE mostrando os números para o ano de 2019. E olha, você sabe que IBGE e Conab divulgam seus dados simultaneamente, né, na mesma data, ao mesmo momento. No caso do IBGE, ele aborda a safra sobre a ótica do ano. Então, é o ano de 2019. Enquanto que a Conab, ela aborda a questão do ano safra, 2018-2019. E, além disso, também tem as questões metodológicas de campo que são distintas. Tanto é que o IBGE estimou 234 milhões e 700 mil toneladas, enquanto que a Conab aposta em mais de 238 milhões de toneladas de produção de grãos no Brasil. É o que eu mostro agora, você confere comigo aqui os números na tela, pode colocar. Quase 239 milhões, 238 milhões e 900 mil toneladas é a estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, frente àquilo que foi apurado durante o mês de maio. É uma alta de 4,9% frente à produção brasileira no ano passado ou na campanha 2017-2018. E o Agricultura BR agora traz em destaque os números para a soja, números que foram apresentados pela Conab na manhã desta terça-feira. Olha, em relação aos dados de produção, não há muita diferença. O que nós temos são 114 milhões e 800 mil toneladas que foram conferidas pela Conab. A estimativa aí de safra, ela chegou a estimar números menores, mas agora melhora um pouco essa estimativa, já com praticamente todos os dados computados. Mas tem alterações que eu vou mostrar a partir de agora. Primeiramente, vou mostrar a produção comparando com safras passadas. Olha só o que nós temos aqui. Aqui nós temos um gráfico de linha que mostra o que aconteceu nas últimas safras brasileiras e também no mês de maio. Olha só, a campanha 2015-2016 totalizou 95 milhões 430 mil toneladas. A 16-17, 114 milhões e 70 mil toneladas. A 17-18 chega a 119 milhões 280 mil toneladas. Já a 18-19, em maio, era estimada em 114 milhões 310 mil toneladas e agora estimado em quase 115, 114 milhões 840 mil toneladas de soja é a estimativa que se tem de produção
para o país, dados apresentados pela Conab. Então, praticamente sem alterações em relação àquilo que foi apresentado no mês passado. Em relação às exportações, também não teve alteração nenhuma em torno daquilo que se espera de embarques brasileiros da oleaginosa. É o que eu vou mostrar agora, comparando também com as safras anteriores. Então, veja comigo aqui o que acontece com soja. Nós temos aqui a campanha 15-16, a 16-17, a 17-18, fica muito clara, e também a 18-19 para maio e também junho. Para a temporada 15-16, a Conab afirma que o Brasil exportou 51.580.000 toneladas. Na 16-17, era o recorde até o ano passado, 68.150.000 toneladas. Já a campanha 17-18, com o advento do conflito comercial entre China e Estados Unidos, chegou a 83.250.000 toneladas. Ali teve uma revisãozinha, tá? Aqui a minha produção, ela está me lembrando o seguinte: Conab, até o mês passado, dizia que a temporada 17-18 tinha exportado 83.600.000 toneladas. Agora, 83.250.000 toneladas. Já ali você já viu que está mantido em 68 milhões. O que a Conab está afirmando? Que com esse cenário, hoje, atual, de conflito comercial entre Estados Unidos e China, e principalmente peste suína africana, que o Brasil volta aos níveis, que era o recorde anterior, da campanha 2016-2017. Por quê? Porque fica ali na casa dos 68 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. E agora eu vou trazendo outros números que são importantes para a produção brasileira. Você viu ali o que acontece com produção e exportação, isso está muito ligado àquilo que vai acontecer em termos de demanda para o Brasil. A maior parte da soja brasileira é exportada e é exportada para a China. Vamos ver outros números agora, mostrando aqui a produção nacional em relação aos estoques de passagem. Aqui os estoques de passagem, o gráfico mostra muito bem um alinhamento diferente. Você vê aqui que a temporada 15-16, o Brasil tinha 5.400.000 toneladas de soja estocadas. A 16-17, de acordo com a Conab, 7.770.000 toneladas de soja. Agora, volta aqui um pouquinho, pode deixar no gráfico na tela, volta aqui um pouco, porque olha ali, ó, você vê que tem uma queda na 17-18 para 1.390.000 toneladas. Mas a Conab, atenção, pessoal da Conab, produtor rural, a Conab, entre o mês passado e esse mês, encontrou 740.000 toneladas a mais de soja estocadas no estoque de passagem da última campanha. É isso mesmo. Com isso, a Conab sobe aí, tira aí 746.300 toneladas, que era o estoque que estava sendo estimado até maio, e agora vai para esse número aqui, 1.390.000 toneladas. Conab ali dobra o estoque de passagem da safra passada. Já para a safra atual, em maio, a Conab acreditava em 3.460.000 toneladas nos estoques de passagem, enquanto que agora, em junho, reduz de leve para 3.180.000 toneladas de soja. É claro que quando a gente fala a respeito de uma safra que já foi colhida, dificilmente se acredita em números muito diferentes, a não ser para exportação e consumo interno, que tem alguma diferenciação. Você vê aqui que houve diferença para a produção e principalmente essa diferença aqui de estoque na safra passada na 17-18, chama muito atenção. E olha, você acompanha aqui no Agricultura BR tudo o que acontece em relação à produção brasileira. E o Fórum Tecnológico da Soja é uma delas. É o que você vai ver agora na reportagem de Vinícius Souza. Caminhos para a alta produtividade. O Fórum Tecnológico da Soja já passou por São Paulo, Goiás, Paraná e chegou ao Mato Grosso do Sul. O evento, que percorre o Brasil, é uma parceria da Fundação Meridional com a Embrapa Soja. O viés nosso é justamente atingir tanto produtores quanto técnicos, levando para eles as mais recentes informações da pesquisa e principalmente voltado com tecnologias para garantir estabilidade e sustentabilidade para o sistema produtivo,
com rentabilidade. Durante o evento são realizadas palestras que discutem temas pertinentes à cultura da soja. Maracaju é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que recebe o fórum. O gerente da Fundação Meridional aproveitou a oportunidade para fazer um balanço das situações encontradas até aqui. A gente tem avaliado bastante a safra passada, né? Então a gente teve situações de altos e baixos, né? Diversas situações, mas o principal é que nós estamos percebendo realmente a grande expansão que a cultura da soja conseguiu diante das novas tecnologias que nós estamos gerando junto com a Embrapa. Então isso tem realmente viabilizado a implantação da cultura da soja em áreas que antes não era viável. Nas palestras foram apresentadas tecnologias que combatem dois grandes inimigos da soja, o percevejo e a ferrugem. A tecnologia Shield, ela confere resistência à ferrugem asiática da soja. Então são genes não transgênicos incorporadas nas cultivares altamente produtivas que auxiliam no controle da ferrugem. E a tecnologia Block também não transgênica, que confere tolerância aos percevejos. Outro assunto foram os fatores ambientais e seus efeitos na fisiologia da cultura da soja, com foco em altas produtividades. Nós sabemos que nós temos muitas intempéries climáticas, visto essa última safra, 2018-19, aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos várias regiões, vários sojicultores com problemas de perdas graves de produtividade em razão dos veranicos, principalmente aqueles veranicos que nós tivemos ao longo ali do final do mês de novembro e começo do mês de dezembro, aqueles produtores que anteciparam a semeadura da soja, focados na semeadura do milho safrinha, na subsequência, eles fizeram a semeadura da soja em meados de setembro, final de setembro. O conceito Top 5000 também foi apresentado. O engenheiro agrônomo Milton Dal Bosco apresentou o projeto durante sua participação. Ele é um conceito, é uma régua do melhoramento hoje da Embrapa, onde as cultivares que são lançadas para o mercado, elas têm que obrigatoriamente ter um potencial de rendimento acima de 5.000 kg por hectare. Então essa é a primeira etapa, onde a Embrapa se posiciona diferente no mercado, com cultivares extremamente competitivos e produtivos. Por isso que é o conceito Top 5000. E a segunda parte que foi apresentada na mesma palestra foi as novas tecnologias que estão inseridas dentro dessas cultivares Top 5000. Basicamente a parte do conceito Shield, que é a resistência de ferrugem em algumas cultivares da Embrapa, e também o conceito Shield, onde a cultivares têm resistência genética e tolerância genética à percevejo. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Sigo falando de soja por aqui, mas agora no ambiente internacional. Toda segunda-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de acompanhamento de lavouras. E o que é esse relatório? Desta última segunda-feira, ele é publicado às 17 horas no horário de Brasília. Então, é exatamente quando fecha o mercado de soja em Chicago. O que ele trouxe? Ele mostra que há um atraso ainda muito forte em relação ao plantio de soja e também milho lá nos Estados Unidos, mas aqui o nosso foco é soja. O atraso segue bastante expressivo, entretanto, os cultivadores, os produtores rurais norte-americanos reduziram um pouco desse atraso, diminuíram aí em torno de 10 pontos percentuais. É muito? É pouco? Olha só, para efeito comparativo, ano passado, na data do dia 8 de junho de 2018, estava em 92% das áreas com soja, que era uma área maior, cultivada. E agora chega a 60%. Vou mostrar no gráfico que fica mais fácil para todo mundo entender. Olha só, até a data do dia 9 de junho de 2019, o cultivo da soja americana, que é essa safra 2019-2020, vinha em 60%. No ano passado, na mesma data, com uma área maior, 92%. Então, aqui nós temos um atraso em relação à safra passada de 32 pontos percentuais. Já a média dos últimos 5 anos é de 88%, portanto, vem atrasado mesmo. A safra 2019-2020 vem com 28 pontos percentuais de atraso frente à média dos últimos 5 anos. E aqui há duas leituras possíveis para os operadores. A primeira é que se tem uma aceleração na última semana, parou de chover. Na quarta, quinta, sexta, sábado, não choveu nas principais áreas de cultivo de soja norte-americana. Então, houve uma aceleração mesmo, andou. E aí,
tira um pouco do atraso, mas o atraso continua muito expressivo. Só que, para as próximas semanas, a previsão do tempo é de chuva. Esse é um ponto. A outra leitura é que está conseguindo acelerar o plantio e os norte-americanos, mesmo com algum atraso, vão conseguir cultivar. Aparentemente, muita gente está optando pela segunda possibilidade nos Estados Unidos, porque soja vem perdendo, vai perdendo 4 centes de dólar neste momento. Posição de julho vem a 8 dólares e 54 centes o bushel. Agosto, 8 dólares e 60 centes mais 4 por bushel. Setembro, 8 dólares e 67 centes mais 6 o bushel. E a posição de novembro, você vê que já se afasta bem da marca de 9 dólares, chegou a ser negociada acima de 9, agora há poucos dias, vem a 8 dólares e 81 centes mais 2 por bushel. Esses são os números que nós trazemos para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Portanto, temos aí soja recuando. Os números apresentados no relatório de acompanhamento de lavouras foram vistos como um pouco mais otimistas para o cultivo da oleaginosa norte-americana. E se esse é um dos elementos que balizam o preço da soja no Brasil, o outro, além dos prêmios nos portos, é o dólar. E o dólar, ele vem operando agora muito focado no mercado interno, no mercado doméstico do Brasil, principalmente no que tange a reforma da Previdência. E é sobre este assunto que daqui a pouco eu falo com o Pulga, porque antes eu vou mostrar como é que está o dólar. Pode colocar na tela cheia, como é que vem o dólar comercial neste momento. Nós temos o dólar comercial a R$ 3,86, uma queda de 0,63% para a moeda norte-americana. Normalmente o dólar cedendo, e eu falei que o aspecto aqui está mais de foco no ambiente doméstico. Isso representa algum andamento, ou pelo menos um passo dado aí em direção à reforma. Vou perguntar para o Pulga se é o que está acontecendo. Pulga, confirma. Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, o que ocorre, boa tarde a você, boa tarde a todos, é que no Congresso está claro, pelo menos entre os deputados, que a reforma da Previdência precisa mesmo sair. Quando isso vai ocorrer e de que maneira essa reforma da Previdência será feita, ainda é dúvida. Mas o fato é que problemas políticos que envolvem o governo Jair Bolsonaro não devem influenciar na discussão da Previdência. Isso traz uma tranquilidade para o mercado. E mais, a decisão sobre o crédito suplementar, que o governo precisa urgentemente para continuar o pagamento dos benefícios, né, de pessoas que recebem da Previdência Social, estará hoje em discussão lá no Congresso. Agora, de certo modo, há um movimento positivo. Por isso que o dólar tende de novo a essa baixa, agora há pouco perdia mais de 0,5%, já volta para a faixa de R$ 3,86. Agora, há fatores externos positivos hoje que influenciam o mercado, tanto de câmbio como o mercado de bolsa no Brasil. É que lá a China, nosso maior parceiro comercial, Fabiano, o governo sinalizou que os governos locais, regionais, poderão emitir títulos para obras de energia, estradas, setor de transporte e até também de abastecimento de água, esgoto, ou seja, vai permitir que obras de infraestrutura sejam feitas através da emissão de títulos. Isso foi muito bem recebido no mercado internacional, as bolsas na Ásia já vieram em alta, na Europa também, ou seja, há uma preocupação do governo chinês em estimular a economia de modo a manter o crescimento, o grande crescimento chinês, que recentemente deu sinais de redução, né? A China continua crescendo muito, mas não cresce tanto quanto cresceu em anos anteriores. Por isso, é uma boa notícia. Como é o maior parceiro comercial do Brasil, isso repercute positivamente aqui também, né? Nós tínhamos agora nos Estados Unidos também bolsas em alta e não é diferente aqui no Brasil. Na máxima do dia, a nossa bolsa passou de 98.500 pontos, agora há pouco, tendo como referência o índice Bovespa, e agora há pouco operava aí na faixa de 98.350 pontos, com uma alta de quase 1%. Agora, quais são os destaques hoje no mercado de ações, né? As ações da Vale e de outras empresas ligadas ao setor siderúrgico vêm em forte alta, né? Por quê? Porque, em função dessa atitude do governo chinês, os preços do minério de ferro dispararam na China, subiram aproximadamente 6%, né? Isso traz influência para as empresas siderúrgicas do Brasil. No caso, a Vale subia quase 4% agora há pouco, os papéis da CSN tinham alta de mais de 5%,
Outras ações de siderúrgicas também vêm em alta, o que estimula aí, né? Movimenta o mercado e, mais do que isso, traz o nosso índice Bovespa em alta. Então, hoje o mercado trabalha com notícias positivas do exterior e as bolsas em todo o mundo operam em alta. Tudo em função da maior economia do mundo, segunda maior economia do mundo, que vem com uma força muito grande aí, atuando no mercado e sinalizando aí manutenção daquele crescimento extraordinário que normalmente a China tem na sua economia. De olho na informação, porque o dólar continua ainda com perspectiva de baixa e a nossa bolsa vem em alta. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR. Por aqui o assunto, já que nós vimos como é que vem soja negociada em Chicago, vimos o dólar também, vamos saber como é que vem os valores de referência nos portos brasileiros. E é o que você confere comigo agora, por ação da Grãos Corretora, nós temos aqui mais uma cedência de preço. Santos cede um pouco em relação aos valores de ontem. Ontem tinha Santos R$ 81,50 a saca, vem agora a R$ 81,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá também, então portos trazendo aqui valores R$ 81,00. É claro que tínhamos valores muito mais interessantes recentemente, chegou a 84, aquela coisa toda, muita gente chegou acreditando que ia chegar a 86, 88, acabou não entrando, né? Mas ainda assim temos valores interessantes para soja negociada nos portos brasileiros. Os prêmios vêm interessantes nas negociações para os portos aqui do Brasil, de acordo com a Grãos Corretora. E o Agricultura BR agora, falava agora há pouco a respeito dos números que foram apresentados. Só para você, que você chegou agora, tá? Eu vou convidar você a lembrar. Olha só, o IBGE e a Conab divulgam os dados simultaneamente, tá? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trouxe 234.700.000 toneladas na previsão de produção de grãos. Já a Conab acredita numa safra recorde no ano 2018-2019, ano safra, trazendo aí para 238.900.000 toneladas a produção de grãos. Onde que a Conab está apostando aí a sua grande produção? Primeiro, soja, evidentemente. Soja vindo aí na casa de 114.890.000 toneladas. Vou arredondar para 115 logo. 115 milhões de toneladas é o que a Conab acredita de produção de soja. E acredita também numa produção de milho, que eu ainda vou destacar nessa edição, na ordem de 97 milhões de toneladas. Agora, você vai acompanhar como é que foi o lançamento dos números na manhã de hoje lá em Brasília, na reportagem de Saulo Lopes. É para se comemorar, viu? Uma safra recorde, quase 239 milhões de toneladas, crescimento do milho, do arroz, a soja segurou um pouquinho, a área plantada também aumentou um pouco, mas para detalhar esses números, eu vou começar com o Cleverson Santana, superintendente de informações do agronegócio. Cleverson, realmente números bem positivos, né? Exatamente. Essa estimativa ela traz uma perspectiva de uma produção recorde para o país, numa safra que está caminhando para o final, ou seja, não há nada climático que possa afetar negativamente essa safra de modo geral. E claro, como você bem citou, citado principalmente pelo aumento da área do algodão, que foi muito expressivo, o maior aumento de área percentual, acima de 30%, 35% de aumento na área semeada, com perspectiva de produtividades muito boas. O milho segunda safra teve o maior aumento absoluto de área, então mais ainda do que a soja, que também teve aumento de área. Então, compensado ainda pelas condições climáticas que se favoreceram, principalmente o milho segundo, a gente caminha então para essa safra recorde de quase 239 bilhões de toneladas. O IPEA já havia previsto o freio de mão puxado em relação à safra de soja, uma queda aí de 4,4%, vocês colocaram um número inferior. Qual foi o comportamento da soja? Que fatores contribuíram para que realmente ela não tivesse números expressivos? Exatamente, a gente sai de uma safra do ano passado de perto de 119 milhões de toneladas e agora uma safra estimada em 114,8, quase 115 milhões de toneladas. O principal problema disso foi as condições climáticas em dezembro e janeiro. Aconteceu um fato atípico, que foi 2 veranicos seguidos numa mesma região produtora e que afetou as produtividades médias. Os principais estados afetados foram Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo e também parte do Paraná, principalmente a região oeste do estado. Então são estados que têm produção relevante e, claro, impacta o número total do país, apesar de outras regiões ter tido produtividades boas. Mas no balanço geral, então, é uma produção inferior ao ano passado de soja. Mato Grosso é o estado que
maior produtor de soja no Brasil. E esse impacto dessa queda também foi sentido por lá, não é isso, Cleverson? A soja muito pouco. A safra de soja foi próxima do normal naquela região. E o milho segunda safra foi melhor também do que na safra passada. Mas a região afetada por essas redução nas precipitações foi principalmente a região sudoeste do estado, que não é onde está concentrada a produção. A produção é na região norte, principalmente Chapadão do Parecis, região de Sorriso, onde o clima foi muito favorável e não teve nenhum problema específico que tenha afetado o balanço geral da produção. Foram praticamente 3 a 4 meses onde parece que São Pedro colocou uma mão sobre o Brasil, falou assim, nada vai afetar, né? O clima muito bom. Nós podemos contar com essa sorte ou não? Ou é planejamento para a gente atingir números tão expressivos quanto esse? Tem as duas coisas. O produtor rural, de modo geral, ele se transformou no empresário rural, então ele está muito de olho em tudo que está acontecendo, principalmente comercialmente, para decidir se plantar mais ou menos uma cultura, e também em procurar sempre se plantar numa janela ideal para, claro, colher as melhores produtividades. Mas é claro que isso depende do clima, que é uma variável não controlada por nenhum de nós. O que dá para fazer é acompanhar e ver o que está para acontecer nos próximos dias. Essa safra, apesar do problema na soja, ela foi plantada muito mais cedo do que nos últimos anos, porque a chuva iniciou em setembro, quando acabou o vazio sanitário em 15 de setembro, a velocidade de plantio foi muito alta e isso favoreceu, claro, uma colheita mais rápida também. Na sequência, a maior produção do país é o milho na segunda safra, que nós estamos agora iniciando colheita. E ele foi favorecido também por isso. Se colhe a soja mais rápido, há uma janela ideal de plantio maior para o milho segunda safra, e foi o que aconteceu. Diferente dos últimos anos, muita pouca coisa foi plantada fora da janela ideal. A maior parte foi dentro da janela ideal, e a janela ideal preconiza que teremos chuvas favoráveis até início de maio. Mas nós tivemos chuvas até final de maio. E início de junho, em algumas regiões também choveu. Então, assim, realmente foi um modelo climático, as condições climáticas realmente foram favoráveis, principalmente para o produtor de milho segunda safra. Nós estamos entrevistando aqui o Cleverson Santana, que é superintendente de informações do agronegócio. Eu disse logo no início que foi uma safra recorde de quase 239 milhões. Então, para que haja um resíduo na sua memória, para você entender, ele também vai responder para a gente. Qual foi o grande número passado e por que nós batemos esse recorde? Qual foi a elevação? A última safra foi a 16-17, de 237,7 milhões de toneladas, e agora o incremento é acima de 1 milhão de toneladas, alcançando 239, principalmente puxado pelo milho segunda, só não foi maior porque tivemos problemas em outras culturas como a soja. É isso. Resumido, detalhado, para todos vocês. Um abraço. E olha, não foi apenas a Conab que divulgou números para a safra, e IBGE, evidentemente, que lançaram números para a safra nesta terça-feira. Instituições privadas e associações também fizeram isso. É o caso da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, e a consultoria AG Rural. Eu começo falando a respeito dos números da ABIOV, e a ABIOV trouxe uma percepção de safra muito cheia, muito forte, 117 milhões de toneladas de produção no Brasil, números muito acima do que as demais associações e companhias, tanto privadas quanto públicas, estão apostando. De qualquer maneira, a gente traz o destaque aqui da ABIOV. O que a ABIOV apontou nesta terça-feira? Olha só, aponta para uma produção muito cheia, 117 milhões e 600 mil toneladas, está bem acima daquilo tudo que dizem por aí. Exportações vindo aqui para 68 milhões e 100 mil toneladas, processamento reduzindo para 43 milhões e 200 mil toneladas e um estoque bem superior àquele que Conab tem apontado para o Brasil, assim como outras instituições. De acordo com a ABIOV, vai chegar a 5 milhões e 630 mil toneladas de soja, os dados de estoques finais da safra do Brasil. Está muito alto esses dados aí que foram apontados pela ABIOV. Já a AG Rural veio dentro daquilo que estava sendo apontado, trouxe até uma elevação frente àquilo que trazia no mês de maio, já que em maio a AG Rural, essa empresa de consultoria, acreditava numa safra brasileira na ordem de 115 milhões e 300 mil toneladas. Agora sobe um pouco, 200 mil toneladas para 115 milhões e 500 mil toneladas, foi o que foi previsto pela AG Rural, empresa de consultoria, que trouxe os dados também nesta terça-feira. E olha,
Você que está acompanhando a Agricultura BR, daqui a pouco você tem mais números, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga exatamente às 13 horas no horário de Brasília os números do seu relatório de oferta e demanda. E aí você vai acompanhar ao vivo, como sempre acontece aqui pelo Agricultura BR, pelo canal do Boi. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando de milho. O Agricultura BR agora fala a respeito de açúcar, porque se tem uma oferta maior no cenário internacional e claro que isso mexe, né, com a disposição de preços, né, o chamado superávit. Quem vai explicar essa questão é o Walter Pulga. Pulga, é mais açúcar no mercado e aí automaticamente preço mais baixo? É exatamente isso. A Organização Internacional do Açúcar, Fabiano, ontem divulgou as suas estimativas e ela quase triplicou sua estimativa para o excedente da safra atual, que vai terminar em setembro. Para você ter uma ideia, em sua nova projeção, a Organização Internacional do Açúcar aponta um superávit global de 1.800.000 toneladas de açúcar. Para a próxima safra, talvez tenhamos um déficit de 3 milhões de toneladas. Mas o fato é que nós vamos ter um estoque de passagem mundial, eu falo, de açúcar, de 95 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, esse estoque de passagem é suficiente para manter o mercado abastecido por meio ano. Portanto, por 6 meses já há estoque guardado de açúcar. Bom, ela reduziu ligeiramente sua estimativa para a produção atual, mas ainda vê uma folga naquilo que considerou produção espetacular na Índia e na Tailândia. Bom, para se ter uma ideia, né, as novas estimativas divulgadas ontem pela Organização Internacional do Açúcar faz ajustes no cenário de consumo, né? Além de uma superprodução, né, ela vê um consumo global inferior aí a 177 milhões de toneladas agora em 2018 e 2019. A projeção anterior era de que o consumo seria de 187 milhões. Não será isso não, será menos 7 milhões e meio, menos do que o previsto anteriormente. Isso consumo. A produção só não teremos, a produção só não foi tão excessiva, Fabiano, porque no Brasil a safra foi alcooleira, ou seja, boa parte da cana foi destinada a etanol. Por isso, a nossa produção ficará em torno de 29 milhões de toneladas, com exportações de 18 milhões de toneladas aproximadamente. Foi isso que impediu uma abundância maior de açúcar no mercado. Mas, de qualquer modo, com esses números, reajuste do preço do açúcar fica mais para frente, Fabiano. E mais, vamos lembrar que o indicador CPEA já apontava ontem, dia 10, uma queda de mais 0,5% na média dos negócios com açúcar cristal em São Paulo, ou seja, em média R$ 63,12 a saca, uma queda neste mês para o açúcar, veja, na primeira semana de junho, queda de 1,16%. Nós já vínhamos com um movimento de baixa para o açúcar e essa baixa continua agora em junho, considerando aí preços apurados pelo CPEA em São Paulo. Recuperação para o preço do açúcar mais à frente, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde. Bom, a Agricultura BR segue e agora vamos falar um pouco a respeito do milho. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná divulgou números para mostrar como é que está a sua lavoura, principalmente em termos de qualidade e como que anda a colheita da segunda safra de milho no estado do Paraná. Então acompanhe comigo, primeiramente, a qualidade de lavoura, que está em 84% em boas condições, 14% em condições médias e apenas 2% em condições ruins, é o que mostra o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, que é a colheita. Então vamos saber como é que está a colheita? É o que nós mostramos agora. Nós temos aqui, antes de qualquer coisa, estado, né, da situação das lavouras paranaenses. Você vê aqui que 56% vem em fase de maturação, que a Agricultura BR destaca, 40% em fase de frutificação e 4% vem em fase de floração, destaque da Agricultura BR para o estado do Paraná em relação ao que acontece com as lavouras de milho. E aí você quer saber como é que está a colheita? Chega a 12% a colheita do milho de segunda safra no Paraná.
E a Conab trouxe alteração para suas estimativas para o milho no Brasil na campanha 2018-2019. E é inegável que tudo dá certo para o milho em segunda safra no centro-sul do país. Foi mais cedo, as chuvas ocorreram no momento certo, nenhum problema climático. Com isso, as estimativas na segunda safra nos estados produtores é muito melhor. Com isso, Conab fez aquilo que se esperava e elevou a produção total, ou a estimativa de produção total no Brasil, trazendo da casa dos 95 milhões de toneladas para 97 milhões de toneladas. É o que a Agricultura BR mostra agora. E não é só isso. Conab também elevou a sua estimativa de exportação. Então, embarques no Brasil sobe entre a estimativa de maio e a estimativa apresentada agora em junho, 1 milhão de toneladas e agora a expectativa de 32 milhões de toneladas de embarques. Veja só que, de acordo com o Conab, produção brasileira chega a 97 milhões e 10 mil toneladas. 1 milhão 760 mil toneladas acima daquilo que era previsto no mês passado. As exportações brasileiras chegam a 32 milhões de toneladas. No mês passado, a expectativa era de 31 e fica muito claro, maio já teve um número muito bom de exportação e deve chegar também a junho com números excelentes, já que o line-up dos portos mostra a aproximação para atraque de navios para saírem com milho do Brasil. Já o consumo fica em 62 milhões 910 mil toneladas, essa é a estimativa de consumo no Brasil, também com alta de 415 mil toneladas. Uma alta um pouco mais tímida, mas uma alta de 415 mil toneladas. Ainda assim, os estoques vão para 17 milhões 380 mil toneladas, 5,17% acima daquilo que foi apresentado no mês passado e fica um número bem maior, evidentemente, do que os estoques de passagem da safra 17/18. Fica 15,27% superior à safra passada. Destaque aqui do Agricultura BR em relação aos números da Conab para o milho. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo para você informações a respeito do mercado do café, o que vai acontecendo com o café aqui no Brasil. Aproveite para entrar em contato. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já. Vamos falar um pouco agora de café aqui no Agricultura BR. Você vai acompanhar agora uma entrevista que foi realizada com o Celso Vegro, ele que é pesquisador do IEA, do estado de São Paulo, fala a respeito das questões hoje ligadas à colheita do café, à disposição de produto, preços e muito mais. A entrevista foi realizada pelo jornalista Walter Puga Júnior e você acompanha agora. Celso, você é considerado hoje o economista que acompanha melhor, né, para avaliação de mercado de café. Isso é sobejamente conhecido, mas as suas opiniões nem sempre são bem recebidas pelos cafeicultores. Você costuma ter opiniões firmes a respeito do mercado de café. Vamos explicar por que nós estamos exportando tanto café agora. Tem muito café no mercado? O contrário do que se imagina, não está sobrando café no mercado, né? Praticamente quem está comprando café é para uso imediato, não estão sendo repostos, estoques. Também não estão sendo consumidos, mas não estão sendo incrementados. Todo o café que o Brasil exporta hoje, ele é de processamento imediato por parte das torrefadoras. Inclusive, há pedidos que estão sendo feitos por parte dos torrefadores e solubilizadores, assim, fora até dos prazos mínimos de operação dos traders e dos exportadores brasileiros. Eles querem antecipar, na correria. O que demonstra, né, que não é uma posição muito confortável do ponto de vista da demanda. Eles não estão assim, não estão nadando em café. Eles estão sentindo falta de suprimento. E por que o preço cede tanto? Nós estamos com os preços mais baixos. Em média, exportamos café a $118 a saca, quando já tivemos café a $170 a saca. O que ocorre, Celso? Se formou uma opinião no mercado, principalmente entre os investidores internacionais, em Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, que a safra brasileira ia ser monumental. Um ciclo de baixa, mas um ciclo de baixa muito cheio, com um volume grande de produto. Coisa que pode não se confirmar, né? Como você disse que os cafeicultores não concordam comigo, agora vão concordar. Houve muito café que foi para o chão.
A safra antecipou, não deu para entrar para colher porque tinha muito verde ainda, e a desuniformidade na maturação foi muito pronunciada. Uma parte significativa do café caiu no chão, e quem colhe com máquina, que é grande parte da nossa cafeicultura empresarial, colhe com máquina. Acho que 90% da cafeicultura empresarial colhe com máquina. Uma vez no chão, muito dificilmente você recupera aquele café por varreção, ou recupera uma parte muito pequena, porque o próprio rodar das máquinas por entre as ruas da lavoura acaba enterrando aquele grão, aquele fruto. Né? E recuperar isso praticamente é muito difícil, quase impossível. Então, a varreção não vai recuperar o que caiu, ou recuperar muito pouco. Né? E isso vai interferir no volume final dessa safra, que pode ser aquém do que a gente estava projetando. Aí as empresas projetavam em torno de 58 milhões de sacas, não sei quantas. Né? Pode ser muito mais próximo do número da Conab, do tal dos 53, o que seria uma safra sem nenhuma capacidade de agredir o mercado para levar esse nível de preços. Outra questão relevante também foi no aspecto do conilon. O conilon no Espírito Santo, com a seca, com a estiagem que houve entre janeiro e fevereiro, ocorreu uma diminuição muito grande no tamanho dos frutos, consequentemente no tamanho dos grãos. E isso gerou um volume maior para fazer uma saca de café. Isso gera. É preciso mais café para fechar uma saca. Para fechar uma saca. Então, a safra do Espírito Santo, que uns reputavam como 15, 16, 18 milhões de sacas, pode estar também mais próxima do número da Conab, que é em torno de 13, 14. Então, esse contexto todo demonstra para a gente que essa impressão lá fora, que não está sobrando café, né, na ansiedade com que os pedidos estão chegando, o que justifica esse embarque do Brasil é isso. É o volume de pedidos que chegam na mesa dos exportadores. Quer dizer, muito pedido de café para ser vendido imediatamente. O que demonstra que os estoques não são tão portentosos assim e que eles estão necessitando de matéria-prima para entrega imediata. Né? Agora, o presidente do Secafé, Carvalhais, defendia que vale a pena exportar para garantir posição do Brasil no mercado, independente do preço neste momento estar abaixo do que deveria ou do que seria esperado. Qual é a sua visão para essa situação? Preço baixo e nós estamos exportando mais café. Então, Puga, o Brasil não pode perder esse momento. Quando nós tivemos aquela grande estiagem no Espírito Santo, de 14 a 16, que reduziu muito o volume, a participação do Brasil no mercado internacional, os nossos concorrentes foram com tudo para novos plantios, incrementar ao máximo a sua produção para ocupar o lugar do Brasil. Né? Não acreditando na capacidade de recuperação brasileira que veio agora. 18, 19, voltou com tudo o Brasil. Né? Então, praticamente foi um erro estratégico desse país achar que o Brasil ia ficar dormindo em berço esplêndido, em café. Não é assim que funciona. Né? O Brasil tem um potencial muito grande, está confirmando esse potencial. Aquele problema que existiu lá atrás deu margem para eles crescerem no mercado, os concorrentes mercados, e agora é o momento de recuperar a nossa participação. Nós tivemos já participação acima de 30%. Esse ano estamos com 29%. Tivemos participação em anos anteriores de 32% do mercado, 33% do mercado, né? Global de café. E é isso que é importante para o cafeicultor. Então, o que é importante para o cafeicultor? Que o Brasil se firme como um fornecedor confiável de café no mundo todo, como sempre tem sido a nossa história. Garantir essa imagem. E o exportador está cumprindo bem esse papel. Essa crise de preços, a lavoura no Brasil vai bem, os preços vão mal. Essa crise de preços no Brasil, no mundo, está causando muito mais estrago entre nossos concorrentes do que aqui no Brasil. Especialmente por causa do nosso câmbio, que não tem tido ainda um processo de desvalorização tão intenso como tem tido nos nossos concorrentes. Então, isso também tem defendido um pouco o cafeicultor brasileiro. Tem havido perdas, não está fácil sobreviver nesse contexto de mercado. Daí até a palavra resiliência. Né? Precisa ter resiliência para esse momento. E manter essa estratégia do exportador brasileiro, agredindo ao máximo que puder esse mercado, né? Porque o momento da virada de cotações pode chegar antes do que a gente está imaginando. Mais rápido. Mais rápido. Por quê? Mesmo contando que a safra do ano que vem do Brasil seja muito grande. Eu não concordo com o número de 70 milhões, evidentemente, mas vai ser uma safra grande, porque as lavouras vão bem. Né? Agora, o dano, o estrago que tem sido feito, principalmente Centro-América, Colômbia, e inclusive em algumas regiões de África,
você tem condição de, mesmo uma safra muito grande no Brasil, ser insuficiente para compensar a diminuição de tecnologia e, consequentemente, de produtividade entre nossos concorrentes. Bom, você acaba de ouvir, cafeicultor Celso Vegro, nem sempre cafeicultor concorda com a visão do Celso. Celso tem um comportamento sempre independente, né? Trabalha no Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, mantém sempre uma distância de algumas tendências, né? E analisa bem os números. Por isso, sempre nós chamamos o Celso aqui. Celso, o que você diria para o cafeicultor que neste momento passa aí miudinho com os preços em queda? Olha, os insumos subiram de preço. Não está muito fácil você administrar seus custos. Eles estão em crescente, né? Você tem que otimizar esses produtos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito frequente a gente observar. O cafeicultor hoje já se convenceu da importância da análise de solo, já se conscientizou da importância do calcareamento do solo, da calagem, né? Mas não se conscientizou ainda da análise foliar. Não faz análise foliar. Que é um custo muito baixo e permite, às vezes, você fazer um atendimento para a planta que vai mudar o resultado final da safra, né? Uma coisa simples. Então, por exemplo, estudar um pouco melhor a sua adubação e incluir uma análise foliar para realmente fazer o ajuste fino, para chegar com a planta bem nutrida e uma safra correspondente ao esforço tecnológico empregado, né? Na parte de eu acho que a cafeicultura brasileira avançou muito em podas, isso foi fundamental, quer dizer, muitos cafeicultores reduziram a produção esse ano em função da quantidade de podas que foram efetuadas. Isso é uma estratégia formidável para momentos como esse, de ciclo de baixos preços, ou seja, selecionar aqueles talhões em que a produtividade realmente não compensa os custos e efetuar a poda, né, porque você vai baixar o custo a um nível bastante suportável, tolerável, né? Você tem ainda, por exemplo, o manejo do mato, né? Como você faz o manejo do mato que permita você conviver com a planta daninha e, ao mesmo tempo, se valer dela para recompor a fertilidade do solo. Existe muita tecnologia já desenvolvida em torno desse assunto, principalmente com braquiária, todos nós sabemos, né? Então, as tecnologias disponíveis para a gente melhorar a gestão agronômica da lavoura, com ênfase em redução de custos, e, se possível, né, se o clima permitir, se as lavouras se comportarem adequadamente, fazer qualidade, quer dizer, juntando essas duas lógicas, agronômica e o trabalho e o zelo pela qualidade do produto, o cafeicultor consegue fazer uma parte da safra dele fora desses baixos preços. Está no próprio relatório do Secafé de hoje, divulgado ontem, né, os cafés especiais têm um ágio de $30 por saca. É um preço bem melhor. $30 por saca é o mínimo. Um café diferenciado. O que é um café diferenciado? Uma bebida mole, um café orgânico, um café certificado, um café fair trade, um café gourmet, né? Então, tem muitos compradores para esse tipo de produto hoje, né? E o que recompensa, o que faz o discurso pela qualidade é uma palavra coerente, concreta, não é um discurso vazio, né? Tem comprador para esse produto e ele é adequadamente remunerado. Então, conseguir juntar essas coisas todas dentro da propriedade e ser resiliente, porque uma parte grande vai continuar sendo vendida nesses preços baixos, né? Se você, por melhor que seja o seu esforço, vai fazer 30%, 40% de qualidade, e olha lá, quando muito, né? O resto vai ser mercado, commodity, não tem como. E esse outro pedaço commodity é as práticas agronômicas, é a redução de onde a produção efetivamente não compensa o custo, fazer a poda, concentrar a tecnologia onde as lavouras realmente vão responder, fazer análise foliar para dar aquele ajuste fino e conseguir segurar mais fruto na árvore. Todas essas tecnologias são viáveis, de baixo custo e permitem passar essa temporada que não está sendo fácil. Eu tenho que concordar com todo o sentimento vigente hoje. É um momento difícil. Bom, você ouviu o Celso Vegro? Celso Vegro é economista, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Fuga. É com vocês em Campo Grande.
Silvio, hoje o produtor brasileiro aprendeu a usar a bolsa como instrumento de proteção de preço dos seus produtos, seja boi, milho, soja? Olha, João Pedro, muito poucos produtores aprenderam a mexer, a trabalhar com o mercado financeiro na área de derivativos agrícolas. Primeiro porque a corretora, a própria bolsa, tem uma dificuldade em divulgar o mercado. O Brasil é um país muito extenso, então esses mercados são mercados que ainda não têm muita liquidez na bolsa. Então, os bancos, as próprias corretoras, a própria bolsa, elas não têm ainda aquele interesse em ir prospectar esse mercado para os produtores. Você acha, então, na sua opinião, que faltaria presença maior da Bolsa nos centros produtores, trazendo produtores que têm interesse em vender ou fazer ou comprar? No caso de milho, por exemplo, o criador de suínos, 50% dele é milho. Então, se ele proteger o preço do milho, está protegendo o custo de produção dele. Sim, inclusive bem citado o milho. O milho hoje é o contrato que tem maior volume de negócio e liquidez na Bolsa, em face de ser um mercado muito volumoso e em face de ter muitos participantes no mercado de milho, que é o pecuarista que confina, que é o produtor de frango, que é o produtor de suíno, o granjeiro que produz ovo. Então, esse mercado do milho é o mercado que ainda é o que tem mais liquidez e mais negócios na Bolsa. Você vê, nesse momento, você vê aqui no Mato Grosso do Sul uma expectativa de colher 10 milhões de toneladas. Brasil, mais de 70 milhões de toneladas. Pouco disso está protegido em preço. Nós falamos agora com um produtor aqui, nós estávamos juntos conversando com um produtor, que ele tinha acabado de vender, acho que 4, 5 dias atrás, milho a 23 para entregar agora em julho. E isso dá uma diferença muito grande em relação, mesmo considerando a diferença de base entre Paranaguá e Campo Grande. Entre Campinas e Campo Grande, que é a formação de preço do milho. Bom, essa volatilidade de preço também, nós estamos num momento diferenciado, né? Estamos aí no momento que houve aquela briga entre Estados Unidos e China. No presente momento agora estamos com um problema gravíssimo nos Estados Unidos, onde a janela do milho já se encerrou e foi plantado muito menos do que as outras safras. Aliás, historicamente foi o ano que menos se plantou milho em função desse problema climático. Então, essas oscilações de preço foram um pouco em função disso. O próprio nosso país, o próprio mercado do dólar aqui no Brasil andou tendo oscilações grandes, subindo e descendo. Então, esse é o momento. E é nesses momentos que o produtor tem que aproveitar para usar a bolsa. Mas, infelizmente, como eu já falei anteriormente, eles não têm conhecimento. E quem não conhece vê a bolsa como um objeto de especulação, não vê a bolsa como um instrumento de proteção, que é o que hoje qualquer empresa, e o produtor, o pecuarista não deixa de ser uma empresa, estão atrás, que é segurança do seu negócio. E o mercado futuro é segurança, proteção. Você falou muito, no comentário com o produtor, você falou que é igual bicicleta. Se qualquer um de nós, se quiser aprender a andar de bicicleta, tem que andar numa bicicleta. É a mesma coisa boa, você tem que fazer um contrato? Exatamente, tem que fuçar, tem que ligar para um corretor, não pode ter vergonha de ligar, entrar num site, fazer pesquisa e fazer um contrato. Um contrato é 450 sacas, é um lote pequeno, para aprender como que funciona, como que vai receber as informações da corretora após a operação, os extratos, os ajustes diários, toda a sistemática do mercado. Então o produtor tem que fuçar, porque eu, por exemplo, sou um dos corretores mais antigos da Bolsa. Há 40 anos eu venho atuando, desde a época que era a Bolsa de Mercadorias. Então eu tenho uma clientela já formada. Infelizmente, eu não posso ficar captando mais, porque eu tenho que atender meus clientes com qualidade. Mas a Bolsa, que deveria fazer um programa como foi feito há mais de 10, 15 anos atrás, onde a própria Bolsa investiu junto com algumas corretoras para prospectar esse mercado, para ensinar, para mostrar para o produtor que existe esse tipo de proteção. Obrigado, Silvio. Eu acho que vocês ouviram a opinião de quem está há 40 anos no mercado. E que em algum momento o Brasil vai haver um amadurecimento e o produtor vai começar a colocar a bolsa como coisa, como ele faz pela compra do adubo, na compra de semente, na venda dos produtos. Ele vai colocar como uma rotina de trabalho com ele. Não sei quando,
Mas é possível que no futuro isso aconteça, né, Silvio? Sim, só um detalhe que eu vou deixar para vocês, que é uma observação bem legal. Para vocês terem ideia, o produtor americano, mais de 80% do produtor americano usa a Bolsa de Chicago para se proteger. Na Argentina, esse número chega a 30%, 40%. Aqui no Brasil, gente, a gente não chega a 5% dos produtores que usam Bolsa. Agricultura BR de volta e eu falo um pouco a respeito do dia de hoje. Olha, hoje é um dia de muitos números por aqui, é um programa até atípico sobre esse aspecto, já que tivemos, olha, começando pelas primeiras horas da manhã, tivemos os dados apresentados por Conab e IBGE. Ressaltando os números que foram apresentados, nós tivemos Conab apresentando uma estimativa para a produção de soja na ordem de 114.840.000 toneladas, com uma estimativa de exportação de 68 milhões de toneladas. Para o milho, a Conab acredita numa produção brasileira de 97 milhões e 10 mil toneladas, estimou bem mais alto, e aumentou a sua expectativa de exportação para 32 milhões de toneladas. IBGE também trouxe seus números. Os números do IBGE, eles apontam também para uma grande safra brasileira, lembrando que o IBGE vê o ano corrente, não o ano safra, e para o ano corrente, de acordo com o IBGE, safra brasileira chega aí na casa dos 334 milhões e 700 mil toneladas. A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, falando da produção total de grãos, 234 milhões e 700 mil toneladas. A Conab, para a safra cheia 18-19, espera 238 milhões e 900 mil toneladas, então um número muito maior estimado pela Conab. Teve mais gente divulgando dados no dia de hoje. A Biov trouxe um número muito alto, mas você vai ver daqui a pouco, eu acabei de apurar os dados do Departamento de Agricultura americano, você vai ver que, no caso da Biov, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, espera uma produção brasileira de 117 milhões de toneladas, bem mais alto do que os órgãos aqui internos do Brasil, e 68 milhões de toneladas em exportação. Quem divulgou também números hoje, teve muitos deles, a G-Rural, a consultoria, trouxe números em relação à produção brasileira em 115 milhões e 500 mil toneladas de soja. E agora sim, vamos começar a trazer os números relacionados ao que foi apresentado há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mensalmente traz esse relatório de oferta e demanda. É uma espécie de termômetro em torno daquilo que acontece com a agricultura mundial. Então ele tem um peso, uma importância muito relevante. Desde o último mês, duas coisas aconteceram novas. Primeiro, a primeira estimativa em maio trouxe já a campanha 2019 e 2020, porque os americanos já estão a cultivando. Então, já vai trazendo a 19 e 20 e eles já mostram ou dão a sua opinião para o mundo todo. A outra é um detalhe que nós destacávamos no mês passado, mas que o Departamento de Agricultura norte-americano passou a ter a produção mundial em dois níveis. É a produção do mundo todo e a produção do mundo todo menos a China. Então, a situação em relação a esse conflito comercial ainda está bem longe de se distanciar, parece que estão se afastando um pouco mais. E agora sim, trago os números, vou mostrar aqui números para Brasil, para Estados Unidos, também para o mundo todo e para a China. Claro, a China está sempre em destaque aqui no Agricultura BR, principalmente quando eu falo de soja. Só vou falar de soja agora, o tempo já é bastante curto, então trago os números do relatório de oferta e demanda, começando aqui pelo Brasil. Você tem aqui a campanha 2018-2019, com 117 milhões de toneladas de percepção de produção pelo Departamento americano. É o que a Biov estava dizendo. Só que os norte-americanos acreditam que o Brasil vai exportar, olha só, gente, 78 milhões e 500 mil toneladas. É a expectativa do departamento.
Consumo interno no Brasil em 45 milhões 350 mil toneladas, é a estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano. Trazendo agora Brasil ainda, só que 19 e 20, campanha 2019-2020 é o que eu mostro agora. Pode colocar na tela, você vê aqui uma safra mais cheia no Brasil, mostrando aqui 123 milhões de toneladas, uma exportação estimada em 75 milhões de toneladas de soja para o Brasil. Fica muito claro que os americanos acreditam num domínio total do mercado global de soja pelo Brasil. Consumo interno no Brasil subindo para 46 milhões e 500 mil toneladas. Agora sim, eu falo dos Estados Unidos. Estados Unidos, se o Brasil está subindo desse jeito, porque eles estão descendo, né? Vamos ver então como é que está a safra norte-americana 18-19. Tem algumas alterações de números. Nós temos aqui uma safra com uma produção estimada em 123 milhões de toneladas, 123 milhões e 660 mil toneladas, campanha 18-19. Exportação 46 milhões 270 mil, consumo americano de 60 milhões 660 mil toneladas e um estoque absurdamente alto, 29 milhões 130 mil toneladas, 29 milhões 130 mil toneladas é muita soja estocada nos Estados Unidos. Esse ponto, ele é um ponto ali de desequilíbrio total, né? Você tem ali um estoque, um cofre lá nos Estados Unidos lá que é muito alto com soja. E essa soja, um dia, quando ganhar mercado, ela vai trazer impactos, não há dúvida sobre isso. Vamos ver agora, safra 19-20, para os americanos, aqui pode colocar na tela, você vê uma produção cedendo, os americanos não mexeram na sua estimativa de produção, ao contrário do que muita gente acreditava, 112 milhões 950 mil toneladas é a estimativa de produção nos Estados Unidos. Os estoques, as exportações norte-americanas vindo para 53 milhões 70 mil toneladas, portanto, melhora um pouco o que acontece com os norte-americanos e o consumo interno ficando aí na casa de 60 milhões, 61 milhões e 90 mil toneladas, é o que nós temos aqui para os norte-americanos. Estoque cedendo um pouco, mesmo assim, um estoque muito alto, com 28 milhões 450 mil toneladas de soja. É isso que nós mostramos em relação aos Estados Unidos. Vamos falar agora a respeito do que acontece no cenário global. Global, porque o mundo todo, vamos saber agora como é que fica esse oferta e demanda para todo mundo. Soja está na tela, pode colocar aqui, produção mundial ficando aí na casa de 362 milhões e 80 mil toneladas para a campanha 2018-2019. As exportações mundiais, 149 milhões 690 mil toneladas de soja, essa é a expectativa de exportação mundial. Consumo, 347 milhões 250 mil toneladas, consumo mundial, consumo global, é o que nós temos. E temos aqui também os estoques globais. Estoques globais estão com 112 milhões e 800 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora vamos ver a campanha 2019-2020, é a campanha global, mais uma vez. Você tem aqui o mundo todo, produção 355 milhões 390 mil toneladas, exportações 151 milhões e 50 mil, consumo 355 milhões 310 mil toneladas para a soja global, com estoque de 112 milhões e 660 mil toneladas, é o que nós temos em relação ao universo do que é ofertado no mundo todo. Agora, falamos sobre China, né? China é sempre a grande incógnita, então trazemos as duas safras, 18-19 e 19-20. Já vou adiantando que aquele projeto chinês de ser um pouco menos dependente de soja do Brasil e dos Estados Unidos vai continuar. Primeiro, começando pela 18-19, observe que a produção chinesa é alta, para a China é alta, 15 milhões e 900 mil toneladas é a estimativa de produção na China, com uma importação de 85 milhões de toneladas pelos chineses, estoque final, estoque de passagem, 21 milhões e 200 mil toneladas de soja,
consumo chinês em 103 milhões e 100 mil toneladas de soja. Essa é a safra atual, 18-19. Fica de olho naquele número lá, 85 milhões de toneladas, e aquele também de produção, 15 milhões e 900 mil toneladas. Vou mostrar agora a safra 19-20, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita que os chineses vão produzir até mais soja na safra nova. Veja só comigo que segue essa história da China querer produzir soja. 17 milhões de toneladas é a estimativa de produção. Importação chinesa sobe, olha só, sobe para 87 milhões de toneladas. Os estoques caem um pouco, 21 milhões e 370 mil toneladas. Você vê que não tem muita alteração. Para quem está acostumado a acompanhar os números do departamento americano, está tudo ali como sempre foi, né? Mais ou menos como sempre foi. Já o consumo interno na China sobe ou vai retomando para 103 milhões e 700 mil toneladas de soja. Para encerrar, vou mostrar rapidinho como é que está a soja em Chicago, depois da apresentação desses números, desses dados. Pode colocar na tela aqui para mim. Nós temos Chicago aqui próximo à estabilidade, mas perdendo 1 cento de dólar. Posição de julho, 8 dólares e 57 centos o bushel. Temos também agosto, 8,64. Setembro, 8 dólares e 71 centos o bushel. Novembro, 8 dólares e 85 centos mais 2 por bushel. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Na terceira edição, às 17h20, eu volto com muito mais números para você. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!